Fala pessoal, saudações! Eis-me aqui para mais um vídeo semanal. E aí, como vocês estão bem? Espero que estejam bem aí, se cuidando. Estamos voltando já para normalidade aos poucos. Espero que vocês estejam animados aí, seguindo em frente em vossos projetos pessoais e existenciais aí, hein? Muito bem, pessoal, voltamos para mais um vídeo aí, conforme eu havia prometido. E esse vídeo já garanto que é um pouco mais curto, hein? Algumas pessoas entraram em contato comigo e falaram assim: pô, Leonardo, vídeo de 45 minutos, o que é isso aí? É sermão? Né? Enfim, eu entendo que na sociedade que vivemos hoje, algumas pessoas preferem não ficar tanto tempo assistindo um vídeo aí, e eu entendo isso perfeitamente e confesso que o objetivo inicial do vídeo não era ser tão longo. O tema acabou exigindo e eu às vezes falo um pouco além aí do que eu estou preparado para falar, sabe como é que é? A profissão nos faz falar bastante e eu sou um cara que falo muito, então eu passei um pouquinho aí do meu limite, mas confesso que a intenção é fazer vídeos mais curtos aí na faixa de 18, 19 minutos, né? Aí você perguntaria, por que 18 e 19 e não 20? Por quê? Porque sim, porque eu acho que tem que ser nessa faixa aí. Ah, mas se o vídeo der 20 minutos, aí deu também, né? Não vamos ser tão rigorosos aí com questão de tempo, mas a intenção é fazer vídeos com prazos e tempos inferiores a 20 minutos aí, beleza? Muito bem, e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o quê? Tema interessante, hein? Tema legal. E qual será o tema? Eu vou contar uma história antes de começar esse tema aí. Uma história que aconteceu comigo há algum tempo atrás. Uma história interessante que me fez refletir e que vai servir de base aqui para esse assunto que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma entrevista de emprego numa grande empresa aqui em São Paulo e eu iria ser contratado para trabalhar na minha área, né, na área jurídica. E nessa entrevista de emprego, após passar por todas as fases de entrevistas, psicotécnico, prova e tudo mais, eu fui para a última fase, que era uma entrevista direto com o diretor da empresa, que seria meu superior hierárquico aí na área jurídica. Muito bem. E após algumas perguntas de conhecimentos jurídicos e perguntas aleatórias pessoais, eu lembro que esse diretor olhou para mim e fez uma pergunta que me deixou intrigado ali no momento. Ele olhou para mim e perguntou: Leonardo, numa eventual situação em que a empresa se encontre numa circunstância de que pode vir a sofrer um prejuízo milionário e você tem a possibilidade de, numa defesa, impedir que essa empresa venha a sofrer esse prejuízo. Mas para isso você tem que utilizar-se de técnicas e de subterfúgios e de circunstâncias legais, de maneira que eventualmente até questionem a veracidade do que você apresente na vossa defesa da empresa. O que você faria? Você defenderia a empresa mesmo assim, utilizando-se de técnicas e utilizando-se de estratégias de maneira que a empresa não venha a sofrer esse prejuízo milionário, ou você não sucumbiria a esses artifícios e, considerando a verdade que você percebeu ali naquele caso concreto, a empresa correria o risco de ser prejudicada e de sofrer esse prejuízo milionário? Na hora eu fiquei pensando, dá a sensação de que eu pensei muito, né? Mas vocês sabem que o cérebro da gente funciona numa velocidade impressionante. E eu lembro que em poucos segundos ali eu refleti uma coisa que estava diretamente ligada àquele questionamento. Eu percebi que ele estava querendo saber se, neste dilema moral, eu ficaria com a defesa da empresa, seria um profissional excelente que vestiria a camisa da empresa e defenderia ela a qualquer custo, ou por um critério moral, eu me resguardaria na minha ética e na minha integridade moral de ficar com a verdade e não defenderia a empresa. Afinal de contas, se eu falasse a verdade, a empresa acabaria sendo prejudicada. Ou seja, um dilema moral em defender a empresa, ser um profissional competente, ou ficar com a verdade. Em princípio, pode ser que você até questionaria assim: não é uma situação de tanto dilema assim, porque fatalmente você pode manter os dois em alguma medida, você pode falar a verdade e utilizar-se dessa verdade de acordo com a versão que você entende que é cabível para aquele caso concreto, sem subjugar seus valores morais.
Enfim, é possível, mas existem situações da vida em que isso não é possível. E aí você talvez ficasse até com a dúvida. E aí, Leonardo, o que você respondeu? Eu lembro que eu até fiz uma brincadeira ali, eu saí sorrateiramente dessa resposta sem respondê-la com objetividade, mas eu lembro que eu falei assim, doutor, o senhor sabe que advogado não mente, advogado cria verdades, né? Ele deu uma risada, eu dei aquela de bagre ensaboado para não responder com precisão se eu ficaria para um ou para outro lado. O fato é que acabou ali, acabei sendo contratado, enfim. Mas isso traz uma reflexão para a gente no que diz respeito a esse assunto, que é o assunto verdade. Muito bem. Se alguém perguntasse para vocês o que é verdade, uma criança de 8 anos de idade perguntasse para você o que é verdade, você conseguiria definir, conceituar o que é verdade sem ficar dando exemplos? Conseguiria? Pensa aí. Tenta imaginar qual seria o seu conceito de verdade. Você teria de plano um conceito de verdade? Eu imagino que você teve alguma dificuldade em ter um conceito preciso e imediato sobre verdade. Isso não é incomum, você não precisa ficar preocupado com isso. Em princípio você poderia até falar, como que eu não sei definir verdade? Uma coisa que eu imagino, está bem claro para mim o que é a verdade e eu não consigo definir. Isso se dá por quê? Porque é um tema extremamente complexo e não é de hoje. Desde os filósofos da antiguidade, pré-socráticos, Platão e todos os demais filósofos já se debruçavam sobre esse tema para tentar equacionar e delimitar a compreensão do conceito de verdade. E já se discutia o que a gente pode definir como verdade. E não chegaram a um consenso, e digo para vocês que até hoje, filosoficamente, não existe um conceito de verdade. Muito bem, já que isso não é delimitado, isso não é definido, por que a gente vai discutir nesse vídeo a respeito de verdade? Porque hoje em dia, principalmente hoje em dia, que já estão discutindo filosoficamente um conceito denominado de pós-verdade, que é aquela questão da compreensão pessoal que o sujeito tem a respeito da verdade. Então, hoje mais do que nunca, considerando ainda essa discussão a respeito de fake news, notícias falsas, inverdades, mentiras, hoje mais do que nunca a verdade é algo extremamente buscado na sociedade. As pessoas querem se relacionar com as demais pessoas, com as outras pessoas, respaldados em critérios de verdade. A gente não quer se relacionar com ninguém que a gente tem uma percepção de que é uma pessoa falsa, de que é uma pessoa mentirosa, de que é uma pessoa enganadora. A gente quer se relacionar com pessoas verdadeiras, pessoas sinceras. E aí vem a grande questão. Se eu quero me relacionar com pessoas pautado em critérios de verdade, como que eu faço isso se eu nem sei exatamente o que é verdade? Muito bem. Se eu fosse tentar compreender o que é verdade, eu já teria uma dificuldade, porque eu definiria a verdade pautada em critérios objetivos, ou a chamada verdade objetiva, que é aquela verdade que você depreende analisando critérios concretos. Então, se eu conseguir expressar uma correspondência entre algo que é analisado e a minha análise, eu poderia dizer que eu estou falando a verdade. Eu fiz uma análise sobre algo e este algo corresponde à análise que eu fiz. Isso é a verdade objetiva, sobre um critério objetivo, né? Agora, até isso geraria um problema. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um amigo meu, que ele é deficiente visual, e ele perguntou para mim, Leonardo, essa questão da cor vermelha, eu não sei em que contexto veio essa conversa, mas eu sei que ele me perguntou e falou assim, Leonardo, me explica o que é essa cor vermelha. E eu tentei explicar para ele de maneira objetiva, na minha visão de objetividade. Falei, vermelho é uma cor quente e tal. Aí ele olhou para mim e falou, então se eu pôr o dedo em algo que é vermelho, vai esquentar meu dedo? Eu falei, não vai. Ele falou, então me explica melhor. Eu sei que ali naquela situação eu fiquei meio sem saber o que dizer, não consegui explicar detalhadamente para ele o que é o vermelho, e é uma coisa que não seria extremamente difícil. Se eu chegar e pegar algum bem que é vermelho e mostrar para alguém e falar, isso é vermelho, eu estou falando a verdade, porque a outra pessoa, analisando o mesmo objeto que eu mostrei, vai constatar que é vermelho, e ele vai poder falar, não, você falou verdade. Isso é um critério objetivo, vejam que até na objetividade tem dificuldade. Agora, isso for um critério subjetivo.
Se alguém for falar para outra pessoa, olha, eu sou amigo daquele sujeito, olha, eu gosto muito dessa pessoa, olha, este item é um item muito belo, olha, isso aqui é algo extremamente importante para mim, eu valorizo isso. Como que você pode aferir? Como que você pode constatar se efetivamente isso que está sendo dito é verdade? Uma vez que é algo extremamente subjetivo, algo extremamente abstrato, como a gente pode constatar se aquela versão apresentada é ou não verdadeira? Muito bem, isso não é simples. Isso não é simples pelo fator que eu acabei de dizer para você agora, porque não é algo facilmente compreendido. E isso, a gente de maneira extremamente crítica, a gente tem a tendência de julgar as pessoas pautadas em nosso critério de verdade. Então, se a gente acha que a pessoa está falando algo ou agindo de determinada forma que não corresponde à verdade, a gente julga que essa pessoa está mentindo. E qual que é o problema nessa situação? O problema é que a gente, quando faz isso, está fatalmente utilizando o nosso critério de verdade. A gente está analisando e olhando para aquela pessoa e para aquela situação com os olhos da nossa verdade, da nossa versão daquela situação. Então, a verdade, ela é relativizada. Ou seja, existe uma verdade para cada pessoa, que é a chamada versão. Eu tenho a minha interpretação daquele fato, daquela situação, daquele valor, e a minha interpretação é alçada ao meu critério de verdade. Então, será que a gente pode dizer que cada um tem a sua própria verdade? Ou não? Ou isso esbarra no próprio conceito de verdade? Conceito de verdade que seria um conceito absoluto. Ou seja, o que é verdade, ninguém pode ficar questionando e trazendo a sua versão da realidade, porque isso seria contraditório à própria compreensão de verdade que é absoluta. Existe uma compreensão religiosa de verdade que está na Bíblia. Se a gente pega lá na Bíblia, está escrito que conhecereis a verdade, é um versículo bíblico, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus na Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente tem uma compreensão de verdade, mas até aí fica difícil, porque a gente vai querer compreender à luz do que a gente entende como verdade. E aí, se a gente vai fazer esse tipo de interpretação sem saber o que é verdade, a gente já tem alguma dificuldade. Agora, tirando do campo religioso, trazendo para o campo comum, o campo existencial, o campo das relações humanas, é muito importante a gente compreender pelo menos os limites disso. Porque, por vezes, quando a gente vai tomar alguma decisão com relação a alguma outra pessoa para tentar entender se ela está agindo com verdade ou não, a gente tem que ser mais tolerante. Por quê? Porque se ela tem a verdade dela e ela está agindo de acordo com a verdade dela, ainda que a verdade dela seja diferente da sua verdade, você tem que ser compreensivo. Ou você vai achar que você é o dono da verdade, ou você vai achar que a sua verdade é a única verdade que tem relevância, que é importante, que serve, que presta, que é adequada para aquele caso concreto. Isso não é muito arrogância, não é muita prepotência, não é muita vaidade, muito orgulho, nós acharmos que a nossa verdade é a única verdade que importa no mundo? Por que a gente tem essa necessidade de querer que a nossa verdade seja melhor que a verdade da outra pessoa? A gente vê hoje discussões virulentas hoje na sociedade, principalmente por questões de ideologia, por questões de política, porque a pessoa acha que a compreensão que ela tem da política, a compreensão que ela tem da ideologia, a compreensão que ela tem da vida é a melhor compreensão que é permitida e possível e necessária que se tenha naquele caso concreto. Isso é perigoso. Por quê? Porque isso nos afasta das pessoas. As pessoas, quando criam uma versão a respeito de um assunto, elas têm a tendência de entender que aquilo que elas pensam, mais do que o que elas estão pensando, é o que elas é o que elas são, melhor dizendo, é o que elas são. Né? Então ela fica imaginando assim, naquele famoso penso, logo existo.
A existência dela está intrincada com a compreensão que ela tem da vida. Então a forma como que ela pensa faz ela ser quem ela é. Então se você questionar a minha verdade, a forma como eu penso, você está questionando a minha essência, quem eu sou. Se você está dizendo que eu falei algo que na sua compreensão não é verdade, você não está apenas dizendo que eu menti, você está dizendo que eu sou mentiroso. Ou seja, você está fazendo um juízo de valor sobre a minha característica essencial, sobre a minha personalidade, o meu caráter. E isso pode causar sérios problemas de relacionamento. Vejam só a importância da gente entender essa questão da verdade. E vejam só o quanto é importante sermos mais humildes, sermos mais compreensíveis, sermos mais tolerantes com a versão da outra pessoa. É importante a gente entender que existem várias circunstâncias que envolvem um fato que por vezes não temos o conhecimento suficiente para trazer uma conclusão razoável, coerente, ampla sobre aquela situação. Nós temos poucas informações. É como um jogo de xadrez. A gente consegue avaliar até o terceiro, quarto movimento da peça, salvo se formos um enxadrista aí profissional que consegue avaliar muitas jogadas à frente. O ser humano normal avalia poucas jogadas. Então você vê aquela questão sobre poucos prismas. E às vezes a pessoa está vendo aquela mesma questão sobre outros prismas. E aí a gente fica digladiando com a outra pessoa para querer mostrar que a nossa versão é a mais correta, é a mais adequada sobre aquela situação analisada e que a outra pessoa não está compreendendo adequadamente a situação. Poxa, por que não podemos analisar que a nossa versão é apenas uma versão e a outra pessoa tem uma outra versão do mesmo fato que, tanto quanto a nossa, pode ser equivalente à verdade? E aí? Diante disso, se a gente for avaliar a questão da verdade, a gente pode dizer que ela é absoluta? Você acha que a verdade é absoluta? Independente das versões, aquela velha história, né? No que diz respeito à verdade, existe o ponto de vista de um, o ponto de vista de outro e a verdade. Ou seja, a verdade seria absoluta, independente do que as pessoas falam sobre ela? Ou não? Ou a gente vai relativizar? E aí já tem uma outra discussão filosófica, né? Porque se a gente relativizar a verdade, a gente vai dizer o quê? Ah, não existe verdade. E se eu disser que não existe verdade, esta simples afirmação pode não ser verdadeira, né? Então, se eu estou relativizando a verdade, a minha afirmação também não é verdade. Então eu, ao afirmar que não existe verdade, a minha afirmação pode ser equivocada e pode existir a verdade. Percebem que interessante? Então, diante disso, pessoal, qual a finalidade desse vídeo? É trazer essa reflexão a respeito da verdade. É trazer essa reflexão a respeito da sua compreensão de verdade. É trazer essa reflexão para que a gente possa ser um pouco mais tolerante, um pouco mais compreensível a respeito de situações que estamos analisando. Sempre quando analisar algo, eu sei que a assertividade, a convicção é importante, mas sempre que analisar algo, trabalhe com a possibilidade de que você possa estar errado. Você vai ser mais humilde, você vai ser mais compreensivo. E mais do que isso, você vai estar mais aberto a entender um ponto de vista diferente do seu. Isso pode te ajudar a evoluir, a crescer, a poder entender as coisas de uma maneira diferente da forma como você tem entendido até agora. Beleza, pessoal? Só uma reflexão, como eu disse aí, ó, mais curta, hein? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e assim que possível, em breve, talvez até essa semana aí eu faça um outro vídeo sobre outro tema legal, ou se não, a semana que vem, enfim. O que é importante é a gente ir interagindo aí, espero que vocês gostem e que vocês curtam aí embaixo, que vocês coloquem no sininho, passem para as pessoas se inscrever, para a gente poder continuar mantendo esse relacionamento por aqui. Beleza, pessoal? Muito obrigado pelo acompanhamento aí, por estarmos juntos. Desejo que vocês tenham um excelente dia, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!